Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso Talk Podcast. E como prometido, a ideia deste canal é trazer conteúdo de relevância, conteúdo que vai agregar no seu conhecimento, que vai trazer conhecimento para você. E meu nome é Azaf Muradas, já dá o like, se inscreve no canal, compartilha com o pessoal aí, porque a gente vai estar trazendo muita coisa bacana. Ultimamente, muito se fala sobre Terceira Guerra Mundial. Vai acontecer, não vai acontecer? E aí? As grandes potências têm armamento nuclear, uma bomba atômica. Como que funciona isso? O que é uma bomba atômica? Bom, para isso a gente bateu um papo muito legal com o professor de física, e não é qualquer professor não, é o professor Jonatas Bloch. O cara já saiu na Rede Globo, no G1, até paródia de música aí, famosa o cara já tá tendo. E ele trocou uma ideia com a gente. A gente gravou uma entrevista muito legal com ele, ele explicando de uma maneira bem interessante como que funciona uma bomba atômica. Então, se você gosta desse conteúdo, já compartilha, manda para os seus amigos. E a conversa foi muito bacana. Eu espero que você goste. Então, dá aquele like, curte aí esse conteúdo e vai ter muito mais conteúdo bacana saindo aqui no canal para você. Então, compartilha aí, aproveita que a conversa foi muito legal. Valeu! Fala, meu povo! Estamos aqui, mais um bate-papo no nosso Talk Podcast. Estamos aqui virtualmente com o professor Jonatas Bloch, famoso professor de física. Quem aí ama física, quem gosta de física, isso aí é... E já começa dando as suas credenciais aí, professor. Fala com a gente, suas credenciais. Muito bem. De baixo para cima, que menos agrega valor ao meu currículo é que eu sou seu cunhado. Isso aí é uma Na coisa verdade, complicada. isso A daí relação já é estremecida. já é estremecido. Não agrega, eu tirei do meu currículo isso. É tira Mas que não vai agregar nada. nada, não contribui nada. Falando de coisa que vale a pena, eu sou formado em Física Médica aqui na USP Ribeirão Preto, estou no Brasil, né? É, Fiz mestrado também em Física Médica. Tenho licenciatura em Física, eu leciono Física e estou estudando Teologia. Rapaz, É pense no isso. homem que estuda. E leciono, dou aula há 15 anos, né? Comecei no ensino superior, Uhum. depois é onde eu estou hoje, focado em ensino médio já há mais de 12 anos, exclusivamente para ensino médio e preparação de vestibular. Eu sou vestibular. Sempre física, dando aula de física. Teve uma época que eu dei matemática também numa escola, mas meu foco sempre foi física. Aula de física mesmo. É um homem que estuda muito, né? E assim, eu com física, graças a Deus, passei. Tá Passei. bom, tá ótimo. Tá bom, tá ótimo, entendeu? Tirei a nota que precisava tirar para poder Tá terminar ótimo. os meus estudos. Graças a Deus, graças a Deus. E assim, antes da gente entrar na pauta que a gente quer trocar uma ideia hoje, além de físico, físico médico, teólogo, eu fiquei sabendo que tem umas músicas aí também. Tenho. E ficou famoso. Eu vi quando eu vi o meu cunhado na Rede Globo, eu falei: que é isso? O que tá acontecendo aqui? Pois Paródia é. de física, eu vi isso aí. Eu vi isso aí. Pois é, eu gravei, né? Sempre trabalhei com música junto da educação e aí faço uso disso há muito tempo. E agora as últimas ficaram famosas aí, deram uma viralizada, uma pequena viralizada. Não, não, E aí viralizado. saí no G1, né? No Instagram oficial do G1 e saiu alguma reportagem. Semana que vem, se não me engano, sai mais uma reportagem para o Portal Terra. Eu dei semana passada aqui eu fiz uma entrevista, né? Então a gente tem que É, aproveitar mesmo, fazer entrevista com o professor Bloch agora, porque daqui a Ah, pouco é a hora que a estourar, hora que aí estourar. fica caro, né? Não vai nem atender o cunhado. Você tá Não, maluco. de jeito, Não ainda olho mais nem pra foto. não tá querendo atender nem agora, imagina.
Meu Deus do céu, que coisa. Foi, Mas então, aconteceu isso. o Bloch, assim, como eu conversei, né, com você antes, eu gosto muito de ver notícias da atualidade, e muito se fala hoje de guerra, conflito mundial e guerra, e toda hora que se fala nisso, se fala de armamentos nucleares. Armamentos Verdade. nucleares e guerra, a terceira guerra mundial vai ser uma guerra atômica e tudo. Tem até aquela frase famosa, eu não sei quem falou, tá? Se souber aí, você me corrige. Assim, eu não sei como e quando será a terceira guerra mundial, mas a quarta guerra mundial será paus e pedras. E quando a gente não sabe quem falou, fala que foi Cecília Meirelles, tá tudo certo. Fala alguma coisa assim, tá tudo certo. Ou Luiz Fernando Veríssimo. Ruth Rocha, alguma coisa assim que. Pronto, Luiz Fernando Veríssimo é bom. Veríssimo tem várias, inclusive Tem teve acho vários. que uma entrevista que ele deu no Jô, uma época, olha, tá vendo, né? Deixa eu ver que agora eu joguei a minha idade. Ele falou isso, falou, gente, tem tanta frase que eu vejo na internet assinada por mim que eu nunca falei, eu acho a frase genial. Falei, por que botaram o meu nome? No caso dessa frase aí, que eu nem sei de quem que é, ela pode ter um fundo de verdade devido ao potencial bélico das bombas, né? Então, e muito se fala nisso, muito se fala nisso. Aí agora com esse problema no Oriente Médio, as pessoas falam, porque o Irã é quase um país atômico que vem enriquecendo urânio e tal. Faz 20 anos que eu escuto falando que ele está enriquecendo urânio, urânio, e aí a pessoa que vê uma matéria dessa fala, esse urânio deve estar muito rico, porque está só enriquecendo, enriquecendo. É, E a é. verdade é que quando o leigo vê isso, ele não sabe do que está sendo falado. Entendeu? Então eu falei assim, vamos trocar uma ideia com quem entende mais do que a gente, para saber o que que tá acontecendo, o que você acha desses armas nucleares. Assim, eu até anotei um negócio aqui para a gente seguir, porque é bom a gente ter uma ideia do que a gente está lendo, né? Vai que cai uma bomba nuclear, a gente tem que estar preparado. Não sei como, mas Será que existe como se preparar? Boa, já começa. Tem como se preparar para uma bomba ó, atômica, cara? olha, eu estou aqui em Ribeirão Preto, né? Quase Hum, 400 quilômetros de São Paulo. certo. Se cair uma bomba H, que é, a gente vai falar um pouquinho disso, a gente pode falar um pouquinho disso sobre as diferenças de bombas, né? A Hum, bomba atômica é aquela, por exemplo, que a gente ficou conhecendo com Hiroshima e Nagasaki, né? hum, Na ordem aí de 1.000 toneladas a gente fala de quilotons, né? quiloton. É, como se fosse tonelada, tom é toneladas de dinamite, tá? Uhum. A bomba H, ela tem a ordem aí de até 5.000 vezes mais potência do que aquela bomba que a gente ficou conhecendo como a Little Boy, né? Little boy. É, que foi solta lá em Hiroshima, né? Que só em Hiroshima acho que foram 100.000 pessoas que No morreram. momento do impacto, né? No momento do É, impacto foram mais o de 100 mil. total foi de 200.000 pessoas, né, nas duas cidades. 100.000 pessoas em Hiroshima, se não me falha a memória. Um terço da cidade, um terço da cidade foi devastado em número de pessoas. Se a gente for soltar uma bomba H, e eu já vou falar a diferença entre elas, hoje, no centro de São Paulo, na Avenida, sei lá, Paulista, Uhum. Ribeirão Preto pega fogo. 400 quilômetros de distância. Ribeirão Me- Preto pega fogo. Meu Deus. É, é mais ou menos uma bomba, tá? Nós estamos falando aí uma bomba próxima à que foi a mais potente, a chamada bomba das bombas, né? A É até Tsar, a Tsar, é a União Soviética, né? a União Soviética soltou. é, Ela era inicialmente de uma potencial de 100 gigatons, é, e ela foi abreviada, ela foi diminuída para 50, né? Então é a maior bomba que a humanidade já soltou.
Vamos lá, por partes, por partes. Assim, primeiro, quando a gente fala de energia nuclear, a gente está falando da mesma coisa por exemplo, usina nuclear. Uma usina nuclear, a gente está falando do mesmo princípio de uma bomba atômica. O que é energia nuclear? Fala Isso, para mim. ótimo. A energia nuclear, o nome sugere, é uma energia que está vindo do núcleo dos átomos, né? Então vamos lembrar lá da escola, né? Tem um átomo, e o átomo mais simples que a gente consegue lembrar, que nem é o átomo mais atualizado, é aquele que tem o núcleo e a eletrosfera, né? Vamos pensar nesse que se explica bem. Ah, Você pode imaginar que a gente sempre escutou que, por exemplo, positivo com positivo se repele, né? Mas poucas pessoas na escola, e eu dou aula há tanto tempo, se perguntam como que no núcleo tem só positivos junto, certo? Aham. Veja que existe uma tensão ali, né? O fato de ter nêutrons e prótons ajudam, tá? Tem três tipos de forças universais, a gente não vai entrar nisso agora, mas eles estão ali com muita energia, muita energia. O O fato de eles estarem juntos ali ali dentro, acumula núcleo dentro. muita energia. Sendo popularmente, um linguajar popular, é como se tivesse uma fonte de energia ali, Uhum, certo? A gente chama certo, de energia nuclear. Essa energia, como qualquer outra, ela pode ser transformada em outro tipo de energia, né? Igual aqui a gente está usando energia elétrica, porque está vindo, no meu caso aqui, de uma usina hidrelétrica, que certo. aproveitou a energia da queda da água e transformou isso em energia elétrica. Uhum, E eu aqui na minha casa transformo essa energia elétrica em outra energia, por exemplo, sonora, luminosa, etc. Então é um tipo, tudo que é energia, ela pode ser transformada em outro tipo de energia, é uma coisa só, certo? certo. No núcleo a gente tem muita energia, mas muita energia. Vale aqui, só para aprofundar um pouquinho, dar uma bugada na cabeça de todo mundo aí, massa e energia é como se fossem dois lados da mesma moeda, é a mesma coisa, tá? Massa e energia. Massa e energia. A massa, Azaf, é uma, é uma manifestação da energia, tá? Vamos ficar por isso por hora. Por É. quê? Porque todo mundo lembra daquela equação E igual a mc quadrado de Einstein, que aparece em tudo que é camiseta aí. Aham, E aquele E? Aquele E é energia, igual a m é massa. C quadrado é a velocidade da luz ao quadrado. Então, assim, ó, ok. a velocidade da luz é alta, não é? Imagina um número alto. Imagina ele ao quadrado. É absurdo. É absurdo. Então pega um número absurdamente alto e multiplica pela massa. Isso vai dar energia. O que isso quer dizer? Que um pouquinho de massa pode se Uhum. transformar em muita Muita energia, energia. mas é muita mesmo. Aham, Então quando a gente consegue aproveitar uma massa que vem lá do núcleo, que tem uhum, muita energia lá, isso a gente consegue transformar em energia e essa é chamada de energia nuclear. Sim, é a mesma usada em reatores, é a mesma usada em bomba, em usinas, é a mesma. E diga-se de passagem, como toda energia, ela é boa, ela tem aplicações boas. uhum, Eu costumo dizer o seguinte: se tivessem nos apresentado a energia elétrica por meio da cadeira elétrica, ninguém tinha comprado. aham. Imagine que você vive numa sociedade em que não Posso tem ver. energia elétrica e eu chego lá e falo assim, Azaf, eu tenho uma coisa que vai revolucionar. Você consumia carne seca por causa para não estragar, agora você vai conseguir colocar na geladeira, certo? Aham, Ah, você certo. trabalhava até as 4 horas da tarde, agora você vai trabalhar até as 8, 9, 10, vai produzir mais, porque eu tenho você vai deixar de usar lampião, vai usar energia elétrica. Beleza. Aí eu vou te Beleza. dar um exemplo, eu vou te mostrar e te mostro uma cadeira elétrica. Então, a maneira como a gente apresenta a forma de utilização da energia, ela cria um arquétipo, né? Ela cria uma coisa na nossa cabeça, que você fala assim, aquilo é bom ou ruim. Como nos foi apresentado para nós leigos, para nós,
Uhum. mortais. Como foi apresentada energia nuclear? Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki. Uma Então, bela o que, propaganda. que a gente cria? A gente cria uma ideia de que isso é ruim. Aham. Não. Assim como a energia elétrica mata, se você colocar o dedo na tomada, é perigoso, e eu sei lidar com isso, a energia nuclear a gente também precisa saber lidar com ela. E a Certo. gente sabe lidar com ela. Uhum, A uhum, gente tem aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos tem mais, a gente tem Angra 1 e Angra 2, por exemplo, que são usinas nucleares. Elas uhum. têm a sua finalidade. Você não pode nem comparar a eficiência de uma energia nuclear com uma usina nuclear com uma usina hidrelétrica, por exemplo. A eficiência de uma usina nuclear é absurdamente maior, Uhum. certo? Tem E por que, problema? então, por que Tem. que você acha que não existe mais investimento em energia nuclear hoje, por exemplo? Porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitas, Tem. tem várias. E A China, por exemplo, está construindo ainda várias. a China ainda está construindo várias também, está aumentando. Tem. Por que que não se investe mais? É muito caro, é muito É difícil, não cara. tem profissional. A usina nuclear, ela é cara, e ela tem um apelo socioambiental muito crítico, né? Por causa do lixo nuclear que ela causa. Entendi. Então, a usina hidrelétrica também tem sérios problemas, mas ela tem um apelo menor nesse sentido, né? Assim, a usina nuclear, ela é pequena, muito pequena comparada a uma hidrelétrica, né? Uhum. E o problema que ela pode causar é maior que uma usina hidrelétrica, vamos dizer assim. Entendi. Então, assim como a eficiência dela é alta, O ah, risco é. o risco também é alto. De novo, a gente sabe lidar com isso. A gente sabe lidar com isso. Ah, É mas como já teve Chernobyl. eu ia falar Exato, isso. isso, claro. A gente Acontece. lembra das coisas que não deram certo, né? A gente é assim. Mas existem centenas de usinas nucleares funcionando há anos, inclusive algumas no meio de uma guerra agora, Exato. né? Na Exato. Ucrânia. Até porque se a gente Então, for ver tudo que não deu certo, a gente não ia fazer nada na vida, né? Nem andar de carro. exato, exato. Então, ela tem um apelo socioambiental que é até um certo ponto sincero, honesto, genuíno, mas outras usinas, por exemplo, a usina que mais mata, ou que mais matou na história, e todo mundo acha que é nuclear, não, é a termoelétrica, produção de carvão. Claro, é trabalho escravo. Ah, trabalho Ou esse foi cara. por muito tempo trabalho escravo. Uhum. Então, as usinas de Condições de carvão. trabalho lá embaixo, aquela coisa toda. Então, assim, de longe, a usina nuclear não é a mais perigosa. Talvez ela seja a das mais seguras, inclusive, do ponto de vista de acidentes. Mas um acidente pode ser crítico o suficiente. Agora, nem se compara o poder de um acidente de usina nuclear como de uma bomba. Por quê? Vamos amarrando tudo isso. Vamos Por lá. causa do enriquecimento de urânio. Isso, aí você Então vai. vamos lá. O Aham. Brasil, por exemplo, o Brasil tem muito urânio, Azaf. Muito. Inclusive saiu notícia agora que vendeu a maior usina para uma empresa chinesa. E O foi uma das coisas. Brasil é um grande produtor e o Brasil detém a tecnologia de enriquecimento. Ah, ele tem a tecnologia de O enriquecimento de Brasil urânio. tem. Mas o Brasil é tido como um país adormecido nuclear. Ou seja, ele é nuclear adormecido. Ele tem tecnologia, mas não enriquece para finalidade bélica. Ok. Não enriquece para finalidade bélica. Por quê? Tem diferença? Tem. As pastilhas que vão numa usina nuclear é como se fossem paçocas, Hum, tá? De urânio, tá? Elas são enriquecidas com até 3%, de 3 a 5% de urânio radioativo. Vamos lá. Logo, você falou que no Brasil tem montanhas e montanhas de urânio. Sim, é verdade, mas depende de qual urânio nós aonde que estamos tá a falando. outra do Brasil? De onde que é Ah, esse? eu já nem sei. É norte, eu acho. Depois Deixa para dar uma procurada aí. Tá, tudo onde? É, mas
a gente, por exemplo, tem essas montanhas, mas a questão é qual urânio nós estamos falando. Nós temos na natureza, Zaf, três tipos de urânio. É tudo urânio. Ok. Mas a gente tem o urânio, é, o mais importante para a gente nessa conversa é o 235. Só que o 235 aparece só em 0,7%. Atenção, não é 7%. É 0,7% dessas montanhas. Então, se Nossa. eu pegar um punhado de urânio na mão aqui agora, somente 0,7% é do urânio 235. O resto, praticamente, vai ser o 238, tá? Porque o outro é muito, 234 é muito baixo, assim, nem aparece quase. Então, 99, quanto? 3% vai ser 99. de urânio 238, que não faz mal para ninguém, basicamente. Ele tem Hum, muito pouca atividade energética nuclear. Ou seja, ele não faz nada. Você pode hum. beber, pode, não sei se pode, tá? Não sei. Eu falei agora, mas não sei se pode. Mas você pode passar no corpo, tá tudo certo. Tá tudo Entendeu? certo. Ali. Tô sendo lúdico para quem, para o nosso público É, aí, que não precisa saber de tudo, né, disso. claro. Mas aí que está o enriquecimento. Como que a gente sai de 0,7%? Eu falei que para usina nuclear a gente usa de 3 a 5%, certo? Uhum. Então aí quase 10 vezes mais. Como que eu 7. saio de 0,7 para 5? Isso, eu tenho que. Isso é o enriquecimento. Então a gente tem aceleradores lineares que fazem isso. Basicamente, o 235 ele é mais leve que o 238. O que é esse número 235 e 238? É a massa dele. É a soma de nêutron com próton, tá? Uhum. Nêutron com prótons. Basicamente, o 235 é mais leve. Se eu jogar eles aqui, o mais leve vai chegar mais rápido, tá? Isso é um acelerador linear que vai fazer com que, se eu fizer esse processo centenas de vezes, eu começo a ter do lado de cá mais 235, concorda? Uhum. Que Menos ele vai. 238. Então eu Uhum. estou concentrando mais Dois, urânio três. aqui, 235, que é o que eu quero. Quando eu chego em uma porcentagem de 3%, 3 a 5%, eu faço uma paçoquinha desse pozinho aí, tá? Uhum. Sendo bastante claro. E Uhum. aí eu tenho uma pastilha que vale, não vou falar o valor exato agora, mas sei lá, uma pastilha dessa vale centenas e centenas de caminhão a diesel, de diesel, por exemplo. Uma pastilhinha dessa, tá? Já vou falar para dar onde vem essa energia. E aí eu Uhum. coloco um monte empilhado, certo? Uhum. Então você imagina que eu tenho muita energia liberando ali, já vou falar por quê. Então, para E aí você tá, para você ter muito urânio 235 no caso, você tem que extrair muito isso, e enriquecer um monte para você ter exatamente esse tipo de urânio ali. Então, o custo para você fazer isso é muito alto também, né? Altíssimo. altíssimo. É. Altíssimo. A gente faz isso, mas o primeiro combustível que veio para Angra 1 e Angra 2 veio da Alemanha, não foi feito aqui. E aí isso é trocado a cada, agora eu não lembro quantos anos, mas sei lá, 20 e poucos anos, eu não vou saber certinho, tá? É, por causa da meia vida do urânio também, que ela vai perdendo essa capacidade Hum, de... Para tudo para quê, Azar? Tudo para quê? Numa usina nuclear? Para aquecer a água. Vamos lembrar? A usina nuclear é termoelétrica. Então, assim como eu coloco carvão, aqueço a água e o vapor de água faz mexer a turbina, porque para transformar em energia elétrica, o que eu preciso mexer é uma turbina, você certo? tem que girar aquilo ali. Girar ela. Eu posso pagar para um monte de gente ficar girando lá. Poderia. É caro. Então eu uso água caindo e ela gira a turbina. Eu posso aquecer a água, o vapor da água vai e gira a turbina. É isso, Beleza. certo? Posso colocar no vento, o vento gira a turbina. Uhum, Todo que mundo tem sabe o que eu as. estou falando aí. Uhum, São as eólicas. As termoelétricas aquecem a água e a água, o vapor da água faz girar essa turbina em alta pressão. É isso que uhum, acontece. Então eu deposito essa energia na água, é um grande panelão de água para girar uma turbina. É isso.
Eu posso colocar carvão, eu posso colocar gás natural, eu posso colocar pastilhas de urânio enriquecido para aquecer a água. Uma usina nuclear, muito basicamente, é uma grande panela, uma grande chaleira, digamos assim. Uma grande chaleira. Que Você fez pode uma. fazer feijão Só também com um gás. casinho. Tô tomando meu chá aqui Tá aí, para ilustrar. não foi feito com fogão nuclear, imagino. Não, não, eu imagino que não. Tomara. Tomara que não. Agora, uma bomba, uma bomba, 3% não gera bomba nenhuma. A Uhum. galera tava com medo lá na guerra da Ucrânia e da Rússia de cair uma bomba lá, explodir a usina e virar uma bomba nuclear. Nuclear. Isso é possível? Não. Sabe por quê? Porque Hum, para gerar bomba, o enriquecimento sai de 0,7 para 3 é para usina, certo? aham. Para gerar bomba, eu preciso de 97% de enriquecimento. Nossa, então o custo é várias usinas. Várias. É. Só que daí eu preciso de pouca massa, né? Eu preciso de pouquinho. Aham. Porque vamos lembrar no nosso começo da conversa? Pouca massa já gera muita energia. Muita energia. Então, Mas sei são. lá, assim, falando de valores não exatos, 1 grama de qualquer coisa, 1 grama de hidrogênio, por exemplo, se eu transformar isso em energia, eu sei lá, é, eu sustento Boston durante um mês, sei lá, alguma coisa do tipo assim, tá? Isso, cara. É uma coisa absurda, tá? Falando sem preocupação com valores exatos, mas assim, só para Aham. trazer a grandeza do negócio, tá? Não deixa de negócio. É, então eu saio de 3 para 98% de urânio enriquecido, Uhum, uhum. tá? E aí eu uso ali alguns quilos de urânio, tá? Produção. Para, para que isso aconteça. Agora, talvez a pergunta do pessoal de casa, não sei se é a sua, se você quer fazer alguma outra pergunta, é de onde vem essa energia, né? É, pronto. Você já perguntou, agora responde. Agora responde. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de processos aí. Nós temos processo de fusão, fusão, Uhum. e o processo de fissão. O que o pessoal está mais acostumado aí e o que mais acontece, a gente tem mais controle, e é o que acontece na usina e na bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, é o processo de fissão, Ok. tá? Então, é separação dos núcleos. Então, eu pego um núcleo de urânio, 235, desculpa. Ele é instável, ele não quer ficar daquele jeito, tá? Não é natural dele. Vamos lembrar, na natureza ele aparece só com 0,7%, porque ele não quer ficar daquela maneira. Ele tá, ele tá irregular, ele tá, usando termos aqui pedagógicos, tá? Ele Aham. tá instável, ele tá pronto para virar outra coisa. Aí, quando ele é bombardeado com um nêutron, ele fala: opa, é a minha chance, era o que eu precisava de energia. E ele vai, puf, vira dois outros elementos, tá? Uhum. Pode ser bário, pode ser alguns outros elementos. E o que acontece? Pronto, virou dois energias. Aqui que está o segredo. Aqui que está o segredo. Hum. Vamos pensar em números abstratos. Que esse cara tinha uma massa de 10, vai ficar claro. Quando nascem esses filhos, quando desencadeia o processo e outros dois átomos são criados, esses caras somados não dão 10. Então imagine que eu tinha 10 aqui de massa. A hora que eu vejo aqui, eu tenho um cara de 6 e um cara de 3. Deu 9. Faltou um de massa, não faltou? Uhum. Aí vamos lembrar no começo da nossa conversa? Massa pode virar o quê? De energia? Energia. Um pouquinho de massa que sumiu, entre aspas, não é que ela sumiu. Ela virou o quê? Energia. Ela virou energia. Ela virou E aí energia. causa a. E aí, essa energia, ela vai virar principalmente energia térmica, ou seja, calor, né? Ela vai fazer um monte de coisa. Então, ela vai expandir.
Por exemplo, por que que a bomba então cria aquela onda de choque, né? Arranca as coisas, né? Uhum, Explode as coisas. É porque o ar, ela aquece tão rapidamente o ar que o ar se expande. uhum, O ar se expandindo, ele leva essa onda de choque, derrubando tudo. aham, Na verdade, tudo veio do superaquecimento do ar ali, uhum, entendeu? Isso que é a bomba. Então é a energia vindo. Isso na fissão, quando eu rompo. certo. O que acontece, por exemplo, no Sol é o contrário, é a fusão de elementos. E Hum, acontece a mesma coisa. Dois caras de 5, por exemplo, de massa, a hora que se juntam, não dão um cara de 10, dão um cara de 9, por exemplo. de novo, e essa Apenas um essa massa é a energia que liberou. virou energia. Detalhe, a fusão, ela produz proporcionalmente muito mais energia. Hum, Muito mais energia. O já Sol, existe uma difusão nuclear? e aí que tá. Hiroshima, Nagasaki era uma bomba de fissão. Uhum. Fissão. A bomba de Tsar é uma bomba de hidrogênio, uma bomba H. Ela é uma bomba de fusão. E é por isso que o potencial bélico dela É é de a muito. ordem de 5.000 vezes mais. Mas eu falei assim, pô, isso acontece lá no Sol. Sabe por que a gente não tem muita. A gente ainda lá atrás imaginava que a gente conseguiria criar bomba de fusão, tá? Mas isso Uhum. veio depois. É. E sabe por quê? Porque as condições para criar isso têm que ser as condições mais ou menos do que o Sol faz. Então, pressão e temperatura do Sol. Nós estamos falando de 100 milhões de graus, por exemplo. Então, e a pressão altíssima. Então, detalhe. Olha só, isso aqui é importante para o pessoal de casa. Uma bomba atômica, como a de Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, como a Little Boy, ela usava TNT, tá? TNT, bomba, dinamite, para que essas massas de urânio se chocassem. Porque se eu andar, Azaf, com um pouquinho de urânio enriquecido na mão, Então, tinha uma explosão comum se dentro da Little passar de Boy, uma né? massa. Isso. Se E passar de ela. uma massa crítica, se passar de uma massa crítica, o próprio urânio pode entrar em escala. E aí ele pode explodir. Então, se eu andar com uma bomba no bolso, não é uma boa ideia para o pessoal de casa Não, fazer não, isso. não tente isso em casa. Se for fazer isso, faça com tesoura sem ponta, por favor, tá? Na presença de um adulto, de Na preferência. precisando. Mas, olha só que loucura. Então eu separava a massa crítica para não ter problema, para não explodir antes. Ela não pode explodir antes. Ela tem que explodir uns 4 quilômetros de altura. Ela não E explode no chão, hein? ela não explode chão. Não explode no chão. Ela explode mais ou menos a 4 quilômetros de altura para que o potencial de alcance dela seja maior. Eu uso TNT, eu uso explosivo para fazer essas massas se chocarem. Beleza. Certo. Olha só, que loucura, hein? Eu usei TNT para que essas massas se choquem. Na bomba H, na bomba de fusão, sabe o que que eu uso para startar a bomba? Eu uso Hum. uma bomba atômica. Na bomba H, a bomba de Hiroshima é só O o ativador. o ativador para que as massas eu tenha temperatura e pressão suficiente para que a fusão aconteça. Porque eu tenho que ter uma temperatura e pressão muito específica. Então, Caraca. eu uso uma bomba Little Boy, vamos dizer assim, só como estopim, só como start da bomba H, uma bomba Tsar, por exemplo. Então, assim, é outra prateleira, é outro É nível outro de nível. conversa. É, eu já estou concordando que se houver uma quarta guerra vai ser pau e pedras. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Mas pelo que você está falando, o custo de você manter um arsenal nuclear desse, por exemplo, é uma coisa absurda, né? É Porque, uma por coisa exemplo, absurda. é- 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 hoje Estados Unidos e Rússia são os que abertamente dizem que são os que têm mais ogivas nuclear, né? Rússia aproximadamente 6.000, se eu não me engano, ogivas, É, Estados Unidos é isso aí. aproximadamente
aproximadamente 5 mil ogivas nucleares, Estados Unidos tem. Isso. Só que quando você olha o, o dinheiro para você manter esse arsenal nuclear, e eu fui fazer umas pesquisas aqui, o budget bélico da Rússia no ano passado, se eu não me engano, 2023, foi 80 bilhões de dólares. Para todas as Forças Armadas, para tudo. Os Estados Unidos teve aproximadamente 850 bilhões de dólares. E ele destinou 90 bilhões só para manutenção do arsenal nuclear. Caramba. Ou seja, ele tem de budget o que toda a Rússia tem, total, só Só para pra- manutenção do arsenal nuclear dele. Então, quando você fala qual será que é o arsenal mais funcional, é o que É, é um negócio, porque pelo que você está me falando, o custo é altíssimo. Né? Porque se para é, fazer uma bomba atômica é um custo altíssimo, e agora as bombas que os caras estão usando, o ativador é praticamente uma bomba atômica, é um é. negócio ridículo. Assim, ó, tem que compensar, né? A conta tem que fechar. Porque o mais legal de ter a bomba, e essa galera tem, é falar que tem a bomba. Uhum, Porque assim, ó, usar a bomba era praticamente inviável. Nós temos arsenal aí para destruir a Terra mais de 10 vezes. E aí o que acontece? Faz sentido esse número? Não, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Mas ter um potencial e dizer que tem e mostrar que tem é muito interessante. é muito interessante. Isso é E uma se carta. paga, né? E se paga. Quer dizer, é uma garantia, pelo menos paga, entre aspas, a paz, né? Porque depois da TISAR, por exemplo, nós tivemos um acordo, né? Então, os países assinaram um acordo de que não haveriam mais testes nucleares na Uhum. Terra daquele tamanho, daquele porte, né? A gente teve até um no espaço já, mas na Terra a gente tem um acordo para não ter, né? Agora, isso são acordos, né? A gente sabe que tem alguns países aí que não são tão democráticos ou então que não estão nem aí para acordos, né? De acordos foram feitos para ser quebrados. Então, Exatamente, exatamente. Então, assim, ter um potencial para destruir a Terra algumas vezes é um tanto quanto burro, né? é, Parece. você Mas é vai destruir a sua própria casa. isso. É um Mas problema. é a Guerra Fria, né, cara? O mais legal da Guerra Fria não era, não é atirar, é a tensão que isso envolve, né? Que se envolve, porque é uma É, coisa. Porque o pós-bomba também, ele é muito. Primeiro, assim, vamos voltar um pouquinho. O funcionamento da bomba em si. Eu estava assistindo uma entrevista com o. Me fugiu o nome dele. Júlio César, eu acho. Ele tem um canal no YouTube muito legal, chama Sala de Guerra. E eu estava assistindo e ele estava falando do funcionamento da bomba. Você até mencionou aí que a energia explode, a bomba explode em cima, né, uns 4 quilômetros acima da Terra, para poder expandir, e ela abre um vácuo muito grande naquela. E depois isso. disso, esse vácuo ele tem que fechar de Isso. novo. Então, na verdade, são duas porradas que tomam. É praticamente isso. É praticamente isso. Para formar o cogumelo, né? Porque cria E, uma região de baixa pressão, né? uhum, Então aí forma o cogumelo e aí sobe. Esse cogumelo, por exemplo, atingiu na Tsar, por exemplo, ela chegou na altura do avião. coisa Chega aí de a 10 34. vezes mais do que o Everest, por exemplo. Coisa de 34, 35 mil pés de altura. É uma loucura, cara, o que esse cogumelo chegou, por exemplo. E Maluco. aí, se soltar isso num lugar habitável, cara, ou várias dessas, né? Não tem lógica. Você falou que se uma bomba hoje você solta em São Paulo e Ribeirão, que está 400 quilômetros de distância, está pegando fogo. É, Imagina você com potencial, o cara tem 1.000, 2.000 ogivas dessa, o cara destrói um continente mesmo.
Seria o que a gente vê em ficção científica, seria um cenário pós-apocalíptico, sabe? Seria o fim, porque a gente teria anos, né, na escuridão, por exemplo. Se tivesse uma Foi. guerra com várias bombas dessas, a gente Uhum. teria anos, né, de escuridão até que toda essa poeira baixe e tudo. Então, assim, alimentação, animal, vai tudo pro pau. Então, porque tem o pós também. Agora, beleza, a explosão teve lá. Vamos dizer, explodiu um negócio gigantesco, uma área gigantesca, explodiu um estado. Tem a radiação disso. É, Agora o a gente entrou problema, no pós, entra em outros problemas, porque próprio Hiroshima mesmo, que foi a primeira, Hiroshima foi a primeira. Relatos de gente morrendo, gente com problema, anos depois ainda, por causa da radiação gerada por aquilo ali. Ou seja, mesmo que não se estoure ogivas para acabar com o mundo, o reflexo disso, o pós, isso vai afetar o mundo inteiro. Não tem perfeito. como. Pode, pode. A gente é o seguinte, a radiação ela pode atingir o nosso corpo e por que que ela pode causar principalmente câncer, né, que o pessoal fala popularmente aí, né? A radiação causa câncer. Não, na verdade a radiação também salva do câncer algumas pessoas, né? A radioterapia está aí para isso, para mostrar Aquela isso. coisa, é o que você falou do controle daquilo que. Exatamente, exatamente. Mas assim, ela pode causar câncer? Sim, ela pode causar câncer, porque a energia é tão grande que ela pode causar uma mutação nas nossas células. E mutação na célula acontece o tempo todo. É, é praticamente o motivo pelo qual a gente toma banho também. Porque Uhum. a gente tem mutação direta. O problema é quando muta e ela consegue se reproduzir. Quando a gente muta o DNA, por exemplo, tá? Quando tem uma mutação lá no DNA, e aí ela se torna uma célula diferente, com capacidade de reprodução, ó, grande. E aí vira o que a gente fala que é um tumor, né? Um câncer. Então isso acontece. Quando ela afeta as gônadas, ou seja, as células de reprodução, aí ela vai passar esta informação genética mutada para os descendentes. E aí Então, vai. a gente viu, por exemplo, muitos filhos de pessoas atingidas pela bomba sem cabelo, por exemplo. Eu lembro, acho que foi em 94, tinha um jogador da antiga, acho que Iugoslávia, alguma coisa do tipo, que ele não tinha cabelo. Porque na guerra, não no caso do Japão, né? Em outra guerra, ele também foi. Os pais foram atingidos com radiação. Cara, Então, tem desdobramentos para além daquele momento, tá? Agora, uma coisa muito curiosa e não agradável é que no epicentro, no lugar, no centro da bomba, né? ah, Embaixo da onde a bomba explode, a calor é tão grande, Azaf, que as pessoas elas evaporam, atinge o ponto de ebulição, uma temperatura acima do ponto de ebulição. E as pessoas chegam a evaporar, então não sobra nada das pessoas, assim, absolutamente, a matéria desintegra, né? totalmente, totalmente. Tamanho a intensidade, né? Densidade. Dessa, e no caso aí a temperatura também. Os próprios relatos de Hiroshima e Nagasaki são esses, que aonde aquilo, no epicentro ali, não vou me lembrar o raio de certo, é, desintegrou. As pessoas Totalmente. não achava nada. Você É, achava pessoas mortas? Não, não, nem prédio, nada, deixa nada. nada. Simplesmente as coisas deixaram de existir. Desintegrou. Virou pó. Tudo, prédio, roupa, objetos, Tudo. pessoa, tudo, 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 tudo. Eu não lembro agora, tem o relato do. Esqueci o Caramba. nome. Tem, Meu tem. E o Japão, né, uma nação muito tradicional, né? Então, ela se levantou depois disso e se tornou o que é, né? É, então, ela guarda várias memórias. Tem um personagem que é o cara, eu não lembro o nome dele e a distância, mas é o cara, a pessoa que sobreviveu mais perto do epicentro. Eu já ouvi É falar. muito legal. Era um menino, né? Depois se tornou um senhor.
Então é o sobrevivente mais próximo, é o primeiro sobrevivente desse raio aí de mortabilidade, assim. É Uhum. muito legal essa história. Eu acho que já ouvi falar, vou até depois dar uma olhada nisso. Tem um vídeo do canal Nostalgia, acho que é ele, falando sobre, muito legal, que conta a história desse menino. Depois virou senhor, então. Eu vou dar uma pesquisada nisso depois. Vou É, dar. o pessoal pode ver. É muito legal. É, Mas ao mesmo tempo triste, né? Nós estamos falando de 200 mil pessoas morrendo assim. é um instalar de dedos, exatamente. E pelo potencial que você mencionou das bombas atuais aí, por exemplo, 100 mil é É nada, né? nada. Na Seria verdade, muito pior. Seria não. Seria na você ordem de calcular, milhões. se você calcular ali uma conta de papel de padaria, né, que a gente fala, é, pegar um centro de Nova York, um centro de São Paulo ali, um negócio desse, instantâneo, você mata o quê? 10 milhões de pessoas. Pá, a mais, né? Se pegar a Grande São Paulo, aí 15 milhões, 20 milhões. O epicentro ali, você vai pegar 10 a, sei lá, É, 15 pessoas ali que você vai, no momento, você vai matar. É um é, negócio. é amedrontador, né? É amedrontador. É, E o que mais me amedronta não é existir essa força. É saber que existem pessoas que têm esse poder de apertar esse botão. é. E aí a gente pode questionar a qualidade mental de algumas pessoas dessas, né? Entendeu? É, Claro, assim, a gente não é uma pessoa, né? A gente talvez cria um pouco isso, tipo assim, uma pessoa vai lá isso, e apertar um botão, tá aqui na minha mesa, né? Aquela coisa do isso, Simpsons, isso. né? Tem um botão, ele aperta. É, é, é. Talvez é bem uma fantasia, mas que existe uma cúpula de pessoas que têm o poder de tomar essa decisão, eles têm. E isso Tem. é amedrontador. E aí, assim, sendo até poético, né? Assim como o efeito da bomba, quando um núcleo explode, né? Ele entra em fissão, né? E ele libera outros nêutrons e aquilo entra num processo em cadeia, porque é isso que a bomba faz, ele entra num processo em cadeia. Então, assim, é como se. Pensa que eu coloco um monte de ratoeira com bolinhas. E aí Uhum, eu vou e jogo duas bolinhas em duas ratoeiras. As ratoeiras, elas acionam outras duas, assim por diante. Então eu tenho um uhum. processo em cadeia. Isso que vai ser a bomba. Por isso que é a dimensão. Toda aquela massa, então, ela não vira de uma vez. Ela faz um processo que é muito, muito rápido para a gente, é praticamente uma vez só, mas é um Exatamente. processo em cadeia, né? Inclusive na usina nuclear, esse processo pode acontecer, por isso que é perigoso. Então a gente tem sistema de segurança que impede esse processo acontecer, senão ela vira uma pequena bomba. Não é uma grande bomba, mas é uma pequena bomba. Na verdade, ela superaqueceria, e é o que aconteceu mais ou menos no Japão também, quando teve aquele tsunami, né? Teve uma Fukushima. mulher lá, isso, Fukushima, que entrou em superaquecimento. Então, assim, é poético porque essa reação em cadeia, ela também aconteceria caso uma pessoa, né, ou um estado apertasse esse botão, entre aspas, né, Uhum. autorizasse, e aí, assim, aí pronto, aí entra num outro processo em cadeia macroscópico, né, de governantes que fariam o mesmo, né? E aí a Isso. gente, talvez a gente ficaria surpreso aí com algumas descobertas de quem tem bomba, né? Porque uma coisa Uma é coisa é dizer, falar outra coisa é oficialmente e falar, outra coisa não é, né? Então a gente sabe alguns países que oficialmente têm e outros que são investigados, por exemplo, como o Irã que você citou, por dizerem que não fazem isso, mas ter uma suspeita que façam. Uhum. Faz muito sentido ter, né? Aqui não sou comentarista político, mas faz muito sentido esses países terem tecnologia e cientistas para isso, eles têm, viu? Eles É. têm. O Brasil Porque tem. O Brasil tem. geopoliticamente no mundo é importante, assim, é interessante ter, né?
é o blefe, né? Na verdade, É olhando assim, interessante é um que grande jogo, né? É um grande jogo. Você pode agora, blefar, mas você vai arriscar? exato. É aquela coisa do cara tá com a arma, né? Você vai ser assaltado, o cara tá com a arma ali pra Isso. você, Melhor não mas não tem perguntar. munição. Você vai Melhor, saber? Você vai melhor não pagar. perguntar. Exato. É, é um jogo. Mas eu espero, assim, muito que isso daqui seja só no campo da Guerra Fria, assim, né? Dessa tensão, como a gente É, já teve em outros momentos, né? E um dia a gente pode conversar sobre isso, por exemplo, a corrida espacial, por exemplo, é uma tentativa de continuar, né? Isso, hum, de manter essa polarização, né? Estados Unidos, União Soviética na época, enfim. A gente tem interessante isso para as ainda. grandes potências você ter essa polarização, né? É interessante. Uma É grande muito potência interessante. não é ninguém se ela não tem um inimigo. É a dicotomia, exatamente. Você tem que ter para quem mostrar, você tem que ter quem peitar, né, para você mostrar sua força e tudo. Teve a corrida espacial, a corrida armamentista, né, da Guerra Fria, pós Segunda Guerra, né, que teve a crise dos mísseis de Cuba, que eu acho que foi o que mais a hora mais tensa ali da história Foi, foi foi a Guerra Fria. mísseis de Cuba ali, mas não, graças a Deus não passou disso, né? Porque Talvez o mais próximo do que a gente pode viver, né? Assim, de uma guerra, né? Da nossa geração, talvez, né? é, De uma guerra mundial, né? Tem outros países já vivenciaram guerras ainda mais é. eh, E a como Guerra Mundial em si, a gente olha hoje para trás, né? Assim, eu posso até me considerar vamos dizer assim, sem diploma oficial disso, mas um estudioso da Segunda Guerra Mundial. Não foi uma guerra 100% coesa, né? Foram vários conflitos que foram isso. acontecendo e ele se tornou um grande conflito e depois disso você botou esse nome de Segunda Guerra Mundial. Ah, sim, é. Depois mas foram vários conflitos separados. Depois durante o conflito, inclusive, que foram sendo feitos os acordos, diferente de hoje, porque hoje, se você for olhar o que é chamado de eixo das ditaduras, eles estão muito mais alinhados do que, por exemplo, Berlim, Tóquio e Roma naquela época. Que hoje, se você tiver conflito, você Até pelas tecnologias, né? até o quê? Até pelas tecnologias, né? Sim, Envolvidas. sim. Então, hoje, na verdade, um conflito, vamos dizer hoje, de eixo do que a gente chama de eixo das ditaduras, um eixo democrático, vamos dizer aqui, nem sei se é tão democrático assim, mas é, é muito mais alinhado do que antes. É. Bloch, obrigado pela aula, cara. Imagina, tá louco? A gente tem que marcar outras aulas aí pra Só gente. faz o Pix. Só faz o. Não, beleza. Aceita cheque? Eu mando cheque. Tô Cheque, perdido. eu boto no correio chequinho. Tô perdido. Eu boto minha assinatura. Tá perdido. Já falei, tem que aproveitar agora porque tá caro. Você tá E tá, hein? Jesus. terra, não sei o quê. Nada importante é outro nível. Meu irmão, obrigado, viu? Você tem um canal no YouTube também, né? Tem o Bloco canal Block Física, o pessoal pode se inscrever lá. E nas minhas redes sociais, @Joblock. @Joblock. A gente vai deixar na descrição aqui desse vídeo, Boa. rede social, esse canal no YouTube, porque olha, as aulas de física do professor Joblock é massa. Você vai achar música, você vai achar tudo aí para você passar no Enem. É É uma isso boa. aí. É isso aí, tá bom? Irmão, brigadão, Valeu demais. rapaz. Espero ter ajudado aí. Ajudou sim. E vamos bater mais papo. Vamos conversando. Bora? Beleza? E você tá me devendo aquela picanha, eu vou te cobrar depois. Tô aqui. Valeu, grande Valeu, abraço. gente. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Dá o like aí, curte esse vídeo, dá um like para ajudar nosso trabalho aí. Valeu!